Bem, amigos, vamos começar hoje concluindo a mensagem que tenho falado a vocês ao longo desta semana. E eu comecei falando a vocês sobre segredos de uma igreja que cresce. Precisamente 4 segredos que estabeleci com vocês de uma igreja cristã que crescia. Obviamente, eu estabeleci a igreja de Atos como parâmetro para que nós possamos tê-la como uma igreja de crescimento. A igreja primitiva, que estava ali muito próxima de Cristo, ou melhor dizendo, da morte de Cristo, e eles começam agora a entender o que eles tinham que fazer da vida deles. Por quê? Porque o dono da fazenda havia sido morto e a profecia dizia: o que dirá que irão fazer com os funcionários da fazenda? Eles estavam com medo, porque essa profecia poderia se cumprir sobre eles, e aí então eles iriam morrer. Porém, irmãos, eles tiveram um insight muito grande. Nós vamos proclamar o reino como Cristo falou. E o poder do Espírito Santo, ou Pentecostes, foi derramado sobre eles em Atos capítulo 2. Então, eles tinham poder e autoridade para pregar o evangelho. Tanto é que em Atos capítulo 2, um dos apóstolos, Pedro, prega o evangelho e em uma só pregação, ele batiza 3.000 pessoas. E isso foi um marco de crescimento, foi uma forma de Deus dizer para eles: eu estou com vocês, vão avante, sabe? Quando Deus acontece muito, os vendedores eles dão as primeiras vendas, vendas mais fáceis para aquele vendedor novato, para que o primeiro dia dele ou o dia que ele estiver ali seja um dia muito bom, que ele consiga vender. Então as pessoas ajudam o camarada, o gerente sempre faz isso, ajuda o camarada para que o primeiro dia ele venda e fala: puxa, dá certo, para o cara acreditar no negócio. Dá certo. Obviamente, haverão dias que não vai conseguir vender tão bem. Mas se for no primeiro dia, isso dá uma garra. Era o que eu fazia com meus comportores. Eu fui líder de comportagem e no primeiro dia que eu saía com aquele comportor, eu fazia de tudo para o cara vender. E tinha que ser um dia assim que, poxa, que dia show! Ele vendeu tantas coleções, tantos livros. E o comportor voltava radiante do, do campo. E por consequência, ele ficava muito feliz e certamente os outros dias seriam bênção. Então, eu estabeleci com vocês 4 aqui segredos que eu extraí do livro de Atos. No começo da vida da igreja cristã, Deus dá uma força para eles, dizendo: olha, tá aí o Espírito Santo sobre vocês. Pum. E eles começam a pregar, começam a fazer ali a pregação e pessoas iam se convertendo. Só que para isso acontecer, Deus estabeleceu alguns passos de busca deles e do que eles precisavam ter para que a igreja crescesse. Então, eu fiz um paralelo, o que a igreja faz, e você, sendo a igreja do Senhor, você também tem que ter esses passos para fazer a tua vida crescer. Primeiro deles, eu utilizei Atos capítulo 9, versículo 31 como base. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em números. Atos capítulo 9, versículo 31. Bem, primeira coisa que eu estabeleci com vocês com base nesse verso bíblico, e percebam que eu estou a toda esta semana falando sobre este versículo bíblico. Primeira coisa, o texto bíblico começa a dizer o seguinte: a igreja crescia porque ela tinha o quê? Paz. Quem não tem paz não se desenvolve. Também falei a vocês sobre o segredo, o segundo segredo ser a estabilidade. Você não só tem que ter paz, mas a sua vida precisa ser uma vida calma. Toda vez que você está em briga, você está em chateação, você tem problemas, você tem um monte de coisa para fazer, você acaba não parando para pensar como amolar o machado. Por quê? Porque você é um trabalhador. O que é um trabalhador? É aquele cara que trabalha com dor e ele não tem tempo de amolar o seu machado, porque todo trabalhador tem que acordar às 6 horas da manhã e voltar às 7 da noite, trabalhar, 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 trabalhar. Então, para que aquele irmão cresça, ou para que a igreja cresça,
ela precisa ter um momento de estabilidade, um momento de paz, primeiro item. Segundo, estabilidade. Por quê? Porque esse ócio, ou seja, essa estabilidade, esse não fazer nada, quando eu digo não fazer nada no sentido de uma calmaria, sem estar em briga, sem estar em guerra, sem estar fugindo, como era o caso da igreja, isso faz com que a igreja pare um momento e repense. Se você tiver calma, se você tiver paz, se você tiver estabilidade, vai te dar um momento de você parar e falar assim, olha, puxa, o que que eu tenho que fazer? Como eu posso fazer melhor? Agora, se você está trabalhando sempre, você não tem tempo para pensar. Você só tem tempo para trabalhar, você só tem tempo para correr, para acordar de manhã cedo, porque você não está investindo tempo, não está parando um momento para pensar. Como posso eu ganhar mais dinheiro, por exemplo? Como posso eu ser uma pessoa melhor? Como você não tem tempo, você está o tempo todo ali, ó, trabalhando, 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 trabalhando. E isso é um problema para muitos irmãos na América, que vivem o dia todo trabalhando de sol a sol e tudo mais. Depois disso, falei a vocês ontem que o terceiro segredo seria temer ao Senhor e dar glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Temor ao Senhor é uma terceira fonte de vida que faz com que a igreja de Cristo cresça. E por isso a importância de você compreender esse tema de temor ao Senhor, temer a Deus. E eu falei ontem a vocês que quem quer crescer precisa temer ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então você precisa colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar e temê-lo. Porém, o último, para concluirmos o nosso sermão de hoje, eu quero falar a você sobre esse quarto segredo, que é o conforto do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz no nosso versículo que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e que mais? No conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo, caminhar no conforto dele. A igreja, na verdade, ela tinha paz por toda a Judéia, porque ela tinha a presença do Espírito Santo. Quem anda nessa vida sem ter a presença do Espírito vai viver em guerra e contenda com os outros, vai ficar angustiado, vai ficar temeroso quanto ao futuro, quanto ao passado, problemas psicossomáticos, problemas emocionais. Por quê? Porque às vezes lhe falta alguém superior que possa carregar suas coisas, carregar suas dores. O Espírito Santo é esse ser que está conosco. O Senhor Jesus não está na terra, o Espírito dele está na terra. O Senhor Jesus está no santuário intercedendo por nós como o sumo sacerdote. Você sabe disso pela doutrina. Porém, quando Jesus sobe ao céu, que ele é assunto ao céu, ele fala: Não deixarei vocês órfãos. Eu vou mandar para vocês quem? O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Eu vou mandar esse Espírito a vocês, o Consolador. Por quê? Porque eles estavam órfãos, estavam chorando, e Jesus falou: Vou consolar vocês com o meu Espírito. Ele vai ajudar vocês a fazer coisas maiores que as minhas. Por quê? Porque se Jesus Cristo cai na conversa de Pedro, quando Pedro estava lá, e Pedro falou para Jesus Cristo, Jesus estava chorando ali, tem que morrer e tudo mais e tal, e falando, e Pedro vai lá e fala, acaba com isso, Jesus. Para com essa conversa de ficar o tempo todo dizendo que vai morrer, vai morrer, vai morrer. Acaba com essa conversa aí, depressiva. Se os caras vierem, Pedro vai, puxa a espada, estamos aqui com você. Se os caras vier, pode vir que a gente está junto. Jesus olha para Pedro e qual é a frase célebre que Jesus diz? Afasta-te de mim, Satanás. Pedro dá um pulo para trás e fala, rapaz, o bicho está doido mesmo, porque eu estou tentando ajudar ele, eu estou tentando apoiar ele e o camarada vem dizendo que eu estou com o diabo no couro. Afasta-te de mim, Satanás. Se Jesus cai naquela conversa, e lembre-se, Pedro, no sentimento dele, estava com todo zelo tentando ajudar a Jesus, porque ele estava chorando acerca do que viria a acontecer com ele nos passos seguintes, nas páginas seguintes da Bíblia, e o que de fato aconteceu.
A morte de Cristo, a perseguição, o sofrimento ao ponto da angústia de Cristo ser tamanha, e vocês lembram, ele vai e chora gotas de sangue, que é um momento extremo de pressão emocional. Não só isso, ele antes, quando estava fazendo essas orações, ele chama os seus discípulos e fala: gente, orem comigo, e os caras vão dormir. Aí Jesus dá até uma bronca: puxa, vocês não conseguiram ficar nenhuma hora orando comigo, vocês estão vendo que eu estou angustiado. Olha, a carne é fraca, né? Ele faz essa expressão de que a carne é fraca, o espírito pode estar até pronto, mas a carne é fraca, e esses caras não estavam entendendo que era uma luta espiritual. E por que eu falo a vocês sobre o Espírito Santo? Obviamente, porque o texto bíblico nos manda fazer isso na mesma perícope, na mesma frase, no mesmo versículo, vem falando os passos que a igreja fez para que ela saísse do buraco, para que ela crescesse. Para você sair do buraco, para você crescer, você tem que seguir esses passos. E por último, o texto vem dizendo que a igreja crescia no conforto do espírito e crescia em números. Ou seja, não haverá solução, não haverá crescimento, não há crescimento para a igreja, não há solução para os irmãos, não há desenvolvimento para quem quer que seja, se não for pelo poder do Espírito. Se você está na sua igreja e você está vendo que sua igreja está enfrentando sérios problemas de pequenez diante das brigas com o inimigo, e a igreja não está conseguindo avançar, o evangelho no bairro não está conseguindo avançar, o evangelho na comunidade não está conseguindo batizar novas pessoas, crescer, desenvolver. Lembra que falei a vocês que Schwantz escreveu Falei a vocês que Schwantz escreveu o planejamento, ou melhor dizendo, o desenvolvimento natural da igreja. E quando Schwantz escreve o desenvolvimento natural da igreja, ele estabelece aqui alguns passos para que uma igreja cresça. Como eu estava lendo esse livro aqui para o meu crescimento pessoal como um pastor, eu pensei, vou fazer um sermão disso daqui. E como fruto do estudo desse livro daqui, desse capítulo em específico que eu estava lendo, eu fiz um sermão para o Goal Six aqui. E ele estabelece, nesse estudo que ele fez durante muitos anos, ele estabelece 8 marcas que garantem que a igreja cresça. Dentre essas marcas, ele começa dizendo o seguinte: o crescimento da igreja e a queda de um mito. O projeto intencional de pesquisa, fazer pesquisas, o crescimento é um critério ideal. E aí ele estabelece aqui 8 marcas. Primeira delas, liderança capacitadora, ou seja, a liderança precisa ser uma liderança que conhece muito bem o seu departamento, as suas coisas, e consegue capacitar novas pessoas para também liderarem. Uma igreja que cresce é uma igreja que capacita novos. Por exemplo, sua igreja pode estar diminuindo porque entra ano e sai ano, e os próprios líderes permanecem os mesmos, porque os irmãos em suas comissões olham para o lado, olham para o outro e falam: olha, não tem ninguém. Se está ruim com o irmão, pior é sem o irmão. Não tem ninguém. Então vamos colocar de novo esse irmão para liderar. Por quê? Porque há um erro, e ele estabelece, vou fazer um sermão sobre isso. Ele estabelece essa liderança capacitadora, tendo como base Jesus Cristo, que em 3 anos e meio treinou 12 discípulos. E o evangelho explodiu mesmo, não foi por causa dos atos de Cristo, mas foi por conta dos atos dos discípulos. E o próprio Cristo fala: vocês farão obras maiores que as minhas. Por quê? Porque Jesus Cristo estava preso ali à Galileia, estava preso àquela região e estava preso também ao corpo humano. Então, como fazer com que o evangelho pregasse no mundo todo se ele estava preso ali àquela vestimenta humana? Jesus Cristo morre, e se Jesus não morre, se ele cai no conto de Pedro ali, de fugir, de não sofrer, de querer amar a própria vida, se Jesus cai no conto de Pedro, não haveria salvação para nós, porque a salvação só existe porque Jesus Cristo se entregou completamente como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ou seja, o cumprimento da profecia de Isaías 53 dando-se na vida de Cristo. Sem a morte de Cristo não haveria salvação. Sem a morte de Cristo não haveria descida do Espírito Santo. Sem a morte de Cristo não poderíamos ter o mesmo poder aqui no Goal Six quanto que você tem o poder também aí na sua igreja. Por que temos o poder aqui e aí?
Porque o Espírito Santo está em todos os lugares e ele está no meio de nós. É essa a ideia de uma liderança capacitadora, de uma liderança que ajuda outras pessoas também a liderarem a igreja. Por isso eu falei a vocês num sermão anterior de que você precisa escolher uma pessoa, comece a orar por 5, mas escolha uma pessoa que vai te substituir. Uma pessoa, não para você jogar a bucha na mão do camarada, mas uma pessoa que você vê com bons olhos e que vai te ajudar no processo do evangelho. Por isso a importância de você compreender a mensagem que estamos falando aqui, porque liderança capacitadora é o primeiro item. Segundo, ele declara aqui ministérios orientados pelos dons, ou seja, você tem que, em vez de departamentalizar a igreja, de acordo com os departamentos e tudo mais, e às vezes o irmão nem dom tem para aquele departamento, você coloca só para não ficar vazio, você tem que ter igreja orientada pelo dom. E eu sempre digo isso, eu prefiro colocar uma pessoa que já queira ficar naquele departamento, porque eu não tenho que empurrar ela depois, do que colocar uma outra pessoa que às vezes tem até maior qualidade, mas não quer ficar naquele lugar, não tem aquele atributo, não gosta daquilo. Por quê? Eu prefiro colocar alguém que goste de ficar no departamento, porque eu não preciso empurrar. O cara que não gosta e eu coloco no departamento, eu tenho que estar empurrando o cara para fazer, porque ele já tem um problema, ele já não gosta do negócio. E ele faz porque é departamento, porque a igreja precisa, porque o Senhor está chamando e assim por diante. Você tem que fazer com base no seu próprio dom. E por isso que ele declara que a igreja que cresce é uma igreja que é orientada pelos dons. Depois ele vem falando sobre uma espiritualidade contagiante. A galera tem que ter uma espiritualidade que, assim, poxa, faz muito sentido vir para a igreja, porque eu sinto um bem enorme, faz muito sentido vir para o Go Six. Eu sinto que a espiritualidade minha está avançando, está crescendo. A espiritualidade tem que ser contagiante. Os irmãos têm que dizer assim: olha, pessoal, testemunhos têm que ser contados aqui, viu, Rose? No Go Six, bota os irmãos para contar ali no começo, ou em algum outro momento, o testemunho, porque os testemunhos, eles contagiam os irmãos. Poxa, eu estava lá no Go Six, sofrendo, passando dificuldade, e oraram por mim, não sei o quê. E olha, pessoal, agora minha vida mudou e tudo mais. Então, quando você conta testemunhos, você sai contagiando outras pessoas que a espiritualidade é bom, que esse negócio não é só um negócio de monge, de estar sentado ouvindo, não sei o quê e tudo mais. É um negócio de verdade que muda vidas. Por isso ele estabelece aqui em seu livro Ministérios orientados pelos dons e espiritualidade contagiante. Quarta marca, ele fala sobre as estruturas eficazes. Tem coisas na igreja que não é eficaz, tem coisa que você faz que não é eficaz, que não alcança ali. Ai, vamos abrir um pequeno grupo, vamos fazer não sei o quê, não dá ninguém, as coisas não acontecem, o culto está vazio, não sei o quê. Por quê? Porque não é eficaz, não estamos conseguindo alcançar a galera. Então precisamos fazer estruturas que alcancem o povo, ou seja, de forma eficaz. E aí ele vem discorrendo no capítulo sobre como desenvolver dessa forma. E culto inspirador. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que assistir o Go Six, mas tem que ser inspirador. Não dá para eu ficar aqui só no blá 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 com vocês, senão daqui a pouco vocês não estão mais aqui. Entendeu? Ninguém é obrigado, nem sei a vida de vocês, como é que é corrida, mas se a mensagem que eu falo para vocês não for uma mensagem inspiradora, então daqui a pouco você não vai estar com a gente mais. Então, às vezes, e eu estava falando, a Rosa estava falando aí, tem que fazer muita mensagem, e a mensagem tem que ser inspiradora. E às vezes não é fácil. Por isso, sempre ore pelo meu ministério, sempre ore para que o Senhor esteja conosco aqui. Por quê? Porque um culto inspirador vai garantir com que o irmão permaneça. Eu vou para a igreja, o irmão nem estudou, sabe aquele negócio da lição lá? Ah, o irmão não estudou a lição, finge que ensina. O irmão que está sentado no banco também não estudou a lição, finge que aprende. E a igreja toda finge que está tudo muito bem, mas não está, porque é uma vida de fingimento. Então, quando ele declara que o culto precisa ser inspirador, tem que ser relevante para aqueles que estão ouvindo. Puxa vida, o meu pastor está pregando para mim, rapaz, fez muito sentido, me inspirou. Puxa vida, o irmão está pregando, pelo menos o irmão estudou o sermão, me inspirou, me ajudou no processo. Você tem que ter esse discernimento também. Por quê? Porque quem prega e fala e não inspira corre sérios riscos. E por isso que esse autor assim declara: o culto precisa ser inspirador. E sexto item, sexta marca, ele fala sobre os pequenos grupos das nossas células, ou seja, os nossos pequenos grupos, e aqui o Goal Six
tem essa proposta de ser uma espécie de pequeno grupo, ou seja, eu não estou falando com a igreja toda, mas eu tenho um público menor aonde eu posso conhecer pelo nome, eu posso saber, e nós precisamos expandir. Então, o pequeno grupo faz esse ambiente gostoso estar conosco aqui. E oitavo, finalizando, relacionamentos marcados por amor fraternal. Bem, ele diz que nenhuma das marcas podem faltar, todas têm que ter. E esse amor fraternal tem que ter. Às vezes a gente vai na igreja e os irmãos não são amorosos, eles não cuidam um dos outros. Às vezes as pessoas não são corteses, ou melhor dizendo, hospitaleiras, quando vem uma pessoa de fora, quando tem. Então, é meio que um negócio meio frio, ou quando não tem as suas próprias panelas. Eu não tenho problema em ter as panelas ali, eu não tenho problema nenhum. Por quê? Porque você vai ser achegado certamente com algumas pessoas e outras não. Mas se a igreja não olhar com esses bons olhos para esses itens, ela corre sério risco de ter uma falta nisso e perder novos adeptos, novos membros. Por que eu estou falando todo esse negócio? Porque um dos itens para que a igreja cresça é ter a presença do Espírito. Um dos itens para que você cresça é ter a presença do Espírito. E por isso a igreja sempre dependerá do Espírito Santo para crescer, sempre. Sempre vocês vão perceber nas minhas orações, Senhor Espírito Santo, nos ajude. Queremos ter mais de Ti, Espírito Santo. Queremos, Senhor Espírito Santo, renovar nossas forças. Queremos que o Senhor esteja conosco, porque eu sempre falo do Espírito Santo e eu peço que você, quando for orar, clame por ele, peça por ele. Por quê? Porque a igreja sempre vai depender do Espírito Santo para crescer. Sem a igreja, o texto bíblico diz, e no conforto do Espírito Santo crescia em números. Ou seja, para você crescer, para você desenvolver, você precisa do poder da divindade sobre você, porque as forças humanas, elas já sucumbiram. Então só há uma forma de você se tornar superior a alguém melhor. Como é que faz para quebrar a maldição? Tendo a presença do Espírito Santo como um dos itens. Vou pregar um sermão sobre isso, como quebrar a maldição. Um dos itens é ter a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja sempre dependerá do Espírito Santo para crescer. Quem lê o livro de Atos, como é o caso aqui nosso, vai perceber que o conforto e a consolação do Espírito Santo foi e continuará sendo o fator determinante do crescimento da igreja na face da terra. É um fato. Somente conseguiremos crescer se o Espírito Santo estiver em nosso meio. Por isso, eu clamo a você para que você ore pelo Espírito Santo e ore, por exemplo, pela chuva serôdia, que é esse bálsamo dado pelo Espírito Santo para que a igreja cresça. E não só isso, nós também sabemos, à luz da palavra, de que os apóstolos tiveram muito poder quando o Espírito Santo se apossou deles, lá em Atos capítulo 2. Mas a igreja terá poder muito superior ao poder dos apóstolos. Ou seja, se aquilo foi maravilhoso, porque os apóstolos tiveram o Espírito Santo, a igreja, do final dos tempos, antes da volta de Cristo, terá poder vasto. Por quê? Da mesma forma, o inimigo está correndo atrás e a profetisa diz que ele intensifica, por conta da volta de Cristo, as suas forças na terra. O Espírito Santo não vai ficar atrás. Só que é o seguinte, nós estamos com uma Ferrari e ele está com um carrinho velho. O diabo, ele não tem o poder de Deus. Então, a igreja que for fiel, ela vai ser uma labareda de fogo nessa terra. O irmão que for fiel, ele vai falar como se estivesse saindo fogo de si, como se estivesse saindo uma espada da sua boca para cortar o pecado e salvar o pecador. Haverá poder abundante na terra quando o Espírito Santo se apossar da sua igreja. Há poder no nome de Cristo, há poder no sangue de Jesus. E por isso que quando eu leio aqui, eu escrevi, redigi no meu sermão, que o conforto do Espírito Santo trará a vitória à igreja, é porque a razão pela qual tantos cristãos são fracos está em que buscam o poder em si mesmos, em vez de buscá-los no Espírito Santo, diz Troy, R.A. Troy. Vejam, irmãos, que muitos cristãos não têm poder porque estão buscando em si mesmos. Buscam força nos seus próprios estudos, buscam força em suas próprias qualidades,
mas não estão buscando forças em Deus, não estão buscando forças no Espírito Santo. E por isso esse autor declara que a busca do Espírito Santo ela é mais vantajosa do que todos os seus outros esforços, porque o Espírito Santo pode fazer aquilo que o ser humano não faz. Se aquilo que o ser humano faz, o Espírito Santo pode fazer. O Espírito Santo pode mandar uma pessoa vir aqui e ajudar a gente. O Espírito Santo pode fazer, porque ele tem poder para isso. Mas aquilo que o ser humano não faz, então o Espírito faz. Logo, puxe força nele. Por quê? Porque ele tem condição de superar os seus próprios limites. Ele tem condição de ir além. Por isso eu descrevo em meu sermão. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, Paulo afirma que e ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Ninguém dá aquilo que não tem. Deus dá a você a bênção, Deus dá a você o conforto, Deus dá a você o consolo, Deus dá a você o poder, para quê? Para ser bênção e consolar a outra pessoa. Se você recebe a mensagem do Go Six e não dá a outra pessoa, então já te digo, quem vai perder é você. Por quê? Porque o texto bíblico fala claro, ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Para que ele nos dá poder? Ele não é louco, o Espírito Santo não é louco, ele te dá o poder porque sabe que você vai usar. Por exemplo, um dos dons é o dom de falar em línguas, lembra? Só que para que o Espírito Santo, o que é o dom de falar em línguas? Então você fala em português e a outra pessoa entende na sua própria língua. É o que diz Atos capítulo 2. Eles falavam em sua própria língua materna, que eram ali judeus, não tão cultos, né? Pedro e tal, o pessoal tudo pescador, tudo fraquinho, tinha um e outro que era melhor, mas todo mundo era meio basilar. Eles falavam em sua própria língua e o que acontecia, irmãos? Os outros entendiam na sua língua materna. E lá mesmo no texto vem dizendo, tem gente da Capadócia, gente não sei da onde, Panfilha, não sei o quê, cretenses, árabes, gente, tudo quanto é canto que tinha ali em Jerusalém. E eles começaram a pregar o evangelho. Esse dom do Espírito Santo, ele é dado, ou melhor dizendo, o dom de línguas, ele é dado nessas condições que havia uma clara necessidade. Mas para que o Espírito Santo vai me dar um dom que eu não vou usar? Eu, por exemplo, estou aqui com vocês no Go Six e todos vocês que estão me ouvindo são pessoas que têm o quê? O dom de entender o português. Então não faz sentido o Espírito Santo me dar o dom de línguas para eu falar o português, sendo que todo mundo entende o português. Deus não vai dar um dom que não haja necessidade, porque ele é sábio. Deus não vai dar algumas coisas que não haja necessidade. Então, por isso eu percebo que quando eu leio aqui, eu percebo que Filipenses capítulo 1, versículo 9, Paulo afirma que nós podemos contar com o socorro do Espírito Santo de Jesus. Ele deixa claro, socorro do Espírito de Jesus Cristo. Você pode contar com esse socorro do Espírito Santo para te capacitar, para te dar entendimento, para te dar força, mas realmente precisa haver uma necessidade, precisa haver um clamor, precisa da sua posição. Então, se tem alguém doente, para que ele vai dar o dom de cura, que é um dos dons do Espírito, se ninguém está doente? Só para a pessoa bater no peito e dizer, eu tenho dom de cura, eu sei falar em línguas, eu sei fazer isso, não faz sentido algum. Eu vou te dar, vou comprar uma coisa para você nem usar, não faz sentido algum. Nós que somos seres humanos queremos dar presentes para as pessoas que sejam presentes que as pessoas usem, não é? A pessoa, quando usa o presente, ela nos honra. Mas se eu for dar um presente que a pessoa não vai usar, então não vai fazer sentido algum. No dia do ancião, né? Vocês sabem, meninas que estavam conosco lá, eu dei os presentes para o ancião e para a esposa do ancião, presentes que fossem úteis para eles. Eu não vou ficar dando aquele negócio lá que o cara não vai nem ler, não vai nem usar, não vai fazer o negócio. Então eu vou dar um presente que seja útil para aquela família. Por isso, pelo menos minha cabeça funciona assim. Por isso, a palavra deixa claro em Isaías 59, versículo 15, 19, o seguinte: está escrito que, vindo o inimigo
como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O Espírito Santo é o guia e orientador da igreja. Ele é o confortador, o consolador do povo de Deus na face da terra. É um fato. O inimigo vem, e quando o inimigo vem, ele vem como corrente de água, sabe? Empurrando tudo. Porém, o Espírito do Senhor vai se levantar contra ele como se fosse uma bandeira. Deus defenderá a sua igreja e o seu povo até o final. Saiba disso. Haverá blindagem sobre os seus filhos fiéis, haverá blindagem sobre sua igreja, e o texto bíblico deixa claro que o inferno não prevalecerá, as trevas não prevalecerão contra a igreja. A igreja será triunfante. Hoje a igreja é militante. Hoje a igreja está proclamando, falando, militando, caminhando, tum, tum, tum. A igreja está lá batendo lata, falando as coisas e propagando o evangelho. Hoje a igreja é militante, mas a igreja será triunfante. Ou seja, a igreja vai vencer. Nós vamos conseguir vencer. Não é um discurso triunfalista, mas é um discurso garantista de que, se você permanecer na fidelidade do Senhor, Deus dará a vitória a você, porque o poder do Espírito Santo é dado para a sua igreja. Você é a igreja de Deus, então você tem condição de recebê-lo. Por isso eu coloquei aqui o segredo de uma igreja que cresce: paz, estabilidade, temor ao Senhor e conforto no Espírito Santo. Não saia de casa sem ter a presença do Espírito. Não viva uma vida sem clamar por ele. Não respire, não ande, não veja sem respirar, andar pelo Espírito Santo, com os olhos do Espírito. Por quê? Porque ele é como se fosse uma fumaça, o incenso que tinha no meio do tabernáculo. Lembra? O incensário, quando ele ia passando o incensário, a casa ficava cheia de fumaça. Por quê? Porque é uma presença que está em todos os lugares. É para você respirar a palavra de Deus, é para você falar a palavra de Deus, é para você ouvir a palavra de Deus, é para você estar em todo o ambiente tendo ele pelo meio. Por isso, eu coloquei no meu texto bíblico aqui, no meu sermão, de que ele é confortador, é consolador do povo de Deus na terra. Por fim, eu termino o meu sermão declarando a você que, para ser uma igreja viva, que cresça, que se desenvolva, para ser um irmão vivo, que cresce e que se desenvolve, você precisa ter paz, porque sem paz não dá para você desenvolver. Você pode até crescer no meio de um turbilhão, porém a paz fará com que a igreja cresça muito mais. A paz fará com que o país cresça muito mais. A paz fará com que você cresça muito mais. Quando há paz, estabilidade, quando você tem essa calmaria, não só da paz, mas uma calmaria para parar, para pensar, para refletir, para amolar o machado, você não vai precisar fazer tanto esforço. Só que o irmão está o tempo todo lá lutando, trabalhando, porque esse irmão não para se desenvolver, não para ter estabilidade, ele não amola seu facão. Então, quando você amola o facão, você gasta menos energia para cortar. Quando você amola seu machado, você gasta menos energia para fazer as coisas. Por quê? Porque paz e estabilidade, temor do Senhor, porque sem o temor do Senhor nós não fazemos nada, porque isso é o princípio da sabedoria, conforto no Espírito Santo, esses 4 segredos que eu estabeleci com vocês com base nesse texto bíblico de uma igreja que cresce, de que se multiplica a cada dia. O Senhor é quem vai dar a paz, o Senhor é quem vai dar a estabilidade, o Senhor é quem vai dar o crescimento, o Senhor é quem vai dar isso ao seu povo. Por isso, o dia de hoje é o dia de falar do Espírito Santo. Se não tenho a plenitude do Espírito, eu a desejo. Se já a tenho, eu quero mais, diz o reverendo Antônio Elias. Se eu não tenho, eu desejo ter o Espírito. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu desejo, mas se eu já tenho, eu quero mais. É esse o sentimento que você tem que ter quando nós falarmos do Espírito Santo. Eu quero ter mais de ti. Por isso nós teremos uma oração aqui. E enquanto a irmã Maria Miranda estiver orando, eu quero que você fale com o Senhor nesse momento, junto conosco. Senhor, eu quero ter mais de ti, Senhor. Eu quero ter mais do teu Espírito para iluminar minha mente.
Eu quero ter mais para poder colocar as palavras certas em minha boca. Eu quero ter mais para poder ter força para lidar com a tribulação que estou enfrentando. Eu quero ter mais, porque tendo o Espírito Santo, você ganha junto os dons do Espírito. Tendo a ele, você ganha toda a bagagem que ele tem. Qual é? Que ele vai pagar a conta, que ele vai te ajudar, que ele vai te proteger, que ele vai estar contigo. Por quê? Porque ele é um partidão. Sabendo disso, clame para o Espírito agora. A irmã Maria Miranda estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você se una conosco e ore também. Vamos orar. Pastora, a irmã Maria Miranda está com um probleminha no microfone, na internet dela, portanto eu vou orar, Roseli, tá bom? Ok. Querido e amado Pai, eterno Deus, louvado seja o teu nome, Pai querido. Muito obrigada, Senhor, por esse encontro marcado nessas horas da manhã, para buscar mais de Ti, para viver mais intensamente, Senhor, esse amor maravilhoso, que é o amor do Espírito Santo na nossa vida, o amor do Senhor Jesus e as misericórdias do Senhor Deus na nossa vida. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada por essa mensagem que nos faz lembrar, Senhor Deus, que sem o poder do Espírito Santo não conseguimos viver. É esse poder do Santo Espírito que nos move, que nos motiva a viver uma vida em comunhão contigo. Por isso, como o pastor falou, queremos mais de ti, Senhor Deus. Queremos buscar o Espírito Santo intensamente. Queremos, Senhor Deus, ser preparados pelo teu Santo Espírito, Pai, para que quando o Senhor Jesus voltar, porque a frase que o Senhor Jesus usou foi que ele iria preparar um lugar. E enquanto ele está preparando esse lugar para vir buscar os seus filhos, aqueles que têm um caráter parecido com o dele, aqueles que estão se preparando para ir com ele. Então Jesus disse que deixaria o teu Santo Espírito para nos conduzir na verdade, no caminho, e nos motivar, Senhor Deus, para estar cada dia mais perto de Ti. Então, Senhor Deus, te agradecemos muito por esse Espírito Santo que nos motiva essa caminhada. E muitas vezes, nas lutas, nas dificuldades, o teu Santo Espírito nos acolhe. Nos momentos de dor, ele nos consola. Oh, Senhor Santo Espírito, vem habitar no nosso coração a cada momento e nos ajudar no entendimento da palavra do Senhor. Obrigada, Senhor Santo Espírito, por nos encaminhar ao enxergar a cruz, ao enxergar o derramamento do sangue do nosso Senhor Jesus, e entender que é de graça, entender que falta pouco para o Senhor Jesus voltar, e entender, Senhor, que nós precisamos dos dons do Espírito, dos frutos do Espírito para viver aqui. Não só para viver a nossa vida ajudando outras pessoas também a ter esse entendimento. Oh, Pai querido, queremos mais de Ti, queremos mais do poder do Teu Santo Espírito e que as mensagens que aprendemos, Senhor Deus, possamos dividir com outras pessoas, porque o Senhor tem chamado a nossa atenção. O Senhor tem chamado a nossa atenção no meio desse tão colorido do mundo que Satanás tem proporcionado aqui. Mas o Senhor tem chamado a nossa atenção para nos voltarmos para a Tua santa palavra e, unidos em irmãos, seguirmos, Senhor Deus, nessa marcha, nessa luta, até o Senhor voltar. E volte logo, Senhor Deus. O Gol Seekers está aqui. Estamos juntos todos os dias, buscando, Senhor Deus, pelo poder desse Santo Espírito, esse Espírito que traduz as nossas petições, o nosso clamor. Cada um de nós temos um gemido no nosso coração e é traduzido para o Senhor Jesus, para o Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito. Oh Pai querido, perdoa as nossas falhas e nos ajuda nessa caminhada, Senhor, que para nós é tão difícil, mas é difícil mesmo se não temos
o teu Santo Espírito conosco, que motivando, nos alegrando para estar na tua presença. Ó Pai, traz os nossos filhos de volta, traz aqueles que estão distantes do Senhor, tantas pessoas que já participaram aqui no Go Six, onde elas estão, Senhor, traz de volta, elas possam ter o aconchego do teu Santo Espírito, guiando, protegendo, livrando de todo mal. Nos abençoe, Senhor Deus, nessa manhã de hoje, derramando sobre nós esse poder, o poder do teu Santo Espírito, para que nosso rosto brilhe, o brilho do Senhor Jesus aí fora, meu Deus. Nos ajuda. Abençoe, Senhor Deus, o Daniel, que está fazendo aniversário hoje. Abençoe a vida dele, Senhor, que se manifeste nele o teu Santo Espírito, na família dele, Pai. Ele que é um servo teu. Abençoa ele nesse dia de hoje. Abençoe o pastor Anderson, a Débora e seus filhos, por nos trazer tantas vezes mensagens lindas de adoração ao Senhor. Abençoe cada participante aqui, Senhor, cada pessoa que abriu seu telefone para ouvir da tua mensagem, que elas possam ser abraçadas pelo teu Santo Espírito nesse momento. Que hoje, Senhor, seja um dia de grandes respostas nas nossas vidas. Fala conosco durante o dia, Pai. Fica conosco. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos, conforme foi orado aqui, primeiro, Senhor, queremos pedir perdão por nossos pecados, por nossas faltas. Acreditando, Senhor, que teu sangue na cruz foi para remir os nossos pecados. Queremos, Senhor, ao pedir esse perdão por nossos pecados, nos tornar mais semelhantes a Ti, Senhor, nos tornar mais próximos de Ti. Tendo, Senhor, esse perdão que o Senhor nos dá, queremos agora mais. Queremos, Senhor, ter a presença do Teu Espírito, para poder, Senhor, falar com intrepidez, para que a nossa palavra, a nossa mensagem permaneça. Não nos deixe, Senhor, como diz a Tua oração, cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Queremos, Senhor, que Teu Santo Espírito nos proteja de todo mal. Queremos, Senhor, que Teu Santo Espírito nos indique o caminho certo a seguir. Queremos, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja ao nosso redor, embaixo, em cima, à frente, atrás. Que o Teu Santo Espírito esteja nos blindando. Porque assim como os discípulos, os apóstolos tiveram a Tua presença, queremos também ter a presença Sua, Senhor. Por isso clamamos pela chuva serôdia. Clamamos, Senhor, pelo derramamento do Teu Espírito sobre nós aqui no Go Six. Clamamos, Senhor, poder e autoridade para falar com intrepidez. Clamamos, Senhor, autoridade para repreender o inimigo e autoridade, Senhor, para fazer a cura da vida das pessoas. Colocamos, Senhor, nossa vida em Tuas mãos, para que o Senhor use os integrantes, as ovelhas aqui do Go Six, como mensageiros poderosos de salvação a outros, Senhor. Que eles não guardem para si a mensagem que receberam aqui, mas que eles vão e dêem a salvação a outras pessoas para que eles também possam tê-la. Não deixe, Senhor, que esse maná apodreça em suas mentes ou suas barrigas, Senhor. Não deixe que eles esqueçam, Senhor, essas mensagens poderosas que estão sendo dadas aqui, mas que eles passem adiante a cada dia, Senhor, a tua mensagem poderosa de salvação, porque assim eles estarão sempre se preenchendo de ti. Colocamos, Senhor, a irmã Rose em tuas mãos, pedindo que tua graça esteja aí com nossa líder. Pedimos também, Senhor, que abençoe a irmã Marta Coll, que orou no começo. Obrigado, Senhor, pela vida da tua serva e que o Senhor a abençoe ricamente. Também, Senhor Jesus, a irmã Maria Miranda, que por algum motivo não pôde estar, mas que o Senhor esteja com ela, porque nada é difícil para ti, Senhor. Então vá ao encontro da tua serva e a abençoe. Tudo isso te oramos e entregamos esse Go Six em tuas mãos. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.